Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar numa parte da bioquímica, né, que busca colocar em ordem o entendimento do trabalho que um corpo realiza com a energia, né? Com essa tal da colenergia. Bom, e não só é, se relaciona, mas assim, como ela se relaciona com o organismo, né? Bom, toda a variabilidade de movimentos que um corpo faz, sendo movimentos que vão do interior para o exterior, né? Esses movimentos, eles têm uma variabilidade enorme e dá para instalar, ou seja, dá para variar eles ainda mais. Por mais que eles tenham sua sua forma, né? Ou seja, um, o seu o seu a sua condição pré-existente de movimento, né? A gente está falando das células em interligações, né? Essas células interligadas, elas conseguem variar muito porque elas têm várias dimensões e dessas dimensões que elas têm, elas conseguem individualizar as suas relações. Na verdade, elas individualizam sobre a capacidade que elas têm, sobre a colenergia, né? sobre essa é, sobre hum, essa capacitação, porque como a célula ela é individual no seu sentido natural, a natureza da célula ela ser individual, isso faz com que o organismo complexo, esses organismos vivos, consigam serem toda essa estrutura, todo esse robô, terem todo esse rendimento, né? A gente pode chamar assim de robô e a gente é controlado pela natureza. Não sei se você consegue é, consegue ver ou afirmar isso sobre a sua condição. Não é fácil, né? Nós queríamos que isso não fosse uma verdade e nós trabalhamos para tentar fazer de conta que isso não é verdade. E essa é a maior verdade do mundo. Que nós somos instrumentos da natureza. Nós somos complexos que foram estruturados ao longo dos anos para acontecermos em prol da natureza. E por mais que a gente pense que está destruindo a natureza para sobreviver, nós somos a natureza em um outro status. Nós somos natureza. Se um dia a natureza precisar, ela acaba com a gente para fazer outra natureza da qual ela vai se estabelecer, da qual ela vai se reinar. Então, se estamos vivos e somos coordenados por ela, agradecemos. E a gente sabe que a gente tem medo dessa revelação, porque a gente sempre quer o poder, a gente quer o status, a gente quer o controle. Então a gente não quer dizer que a gente é controlado pela natureza, por mais que isso seja tão claro quanto a luz do dia, quanto a necessidade de comer, quanto a necessidade de se reproduzir, ok? Então,
É basicamente isso. Agora, como que a natureza, de forma, da sua forma, controla a gente? Nós integrantes dessa natureza. Você acha que ela precisa falar alguma coisa? Ela precisa mandar alguma coisa? Não. Ela apenas está sobre a gente no complexo das sensações. Ela construiu a gente de forma a, sobre determinada sensação, o parâmetro vai estender isso. E eu sei que para que a gente sobreviva, para que a gente não se mata, a gente precisa mesmo ser artista a ponto de fazer de conta que a natureza não nos controla. E aí a gente faz todas as ferramentas que nos fazem parecer controlantes, semelhantes àquilo que é a imagem e semelhança desse lado de ser controlado pela natureza, de ser impulsionado por ela. Porque a gente tem as sensações primordiais. E a gente tenta até desenvolver camadas entre essas sensações sobre a disposição celular que se encontra trabalhando repetidamente sobre um impulso. Porém, a gente só faz camada e potência sobre determinado impulso e isso tem o seu lugar. E se não tiver, você vai sofrer sobre a natureza, porque ela controla tudo, né? Bom, ok, a gente sabe que nós temos uma sociedade e pessoas que são compositoras dessa sociedade, no sentido de tentar edificar as coisas para que a sociedade funcione a favor de todos aqueles que queiram ser agentes sociais. E também daqueles que querem, mas ainda não conseguiram um lugar na sociedade. Dessa sociedade que o homem tenta compor. E sabe como que o homem compõe? Ele extrai da natureza composição entre os planos que a ele lhe faz sensação de equilíbrio, segurança. E isso é o que a natureza instalou em nós. Nossa forma vai editar a natureza sobre o nosso favor e isso é importante para a natureza. Até que não seja, ok? E uma coisa que o ser humano conseguiu fazer é dividir. E aí ele se dividiu no sentido da natureza, para parecer que ele não é natureza, para parecer que a natureza é outra coisa. Não é essa a resposta? A resolução é essa. É assim que o homem consegue acreditar que ele é o poderoso, ele é o controle. Mas não é bem assim. Ele fez a matemática operar sobre divisão para, sobre muita divisão, ele começar a se iludir, criando essa ilusão, ele consegue ter propósito de viver. Porque um dia ele ousou perguntar para Deus: para que eu vivo? Eu não consigo. Nós não conseguimos entender por que nós vivemos. A natureza não colocou, não fabricou a si mesma para perguntar a ela para que vive. E o homem ousou se perguntar: por que eu vivo? Para que eu vivo? E ela falou assim: cara, você não tem que perguntar nada disso não, você só tem que sentir e procurar sentir. Caça sentimento aí para você
se cuidar, se curar. Eu tenho tudo ao seu favor aqui. É só para isso que eu te fiz. E o homem quis chorar por isso. E ele inventou o choro sobre modelos de sensações. E estampou esses choros sobre modelos de sensações e cobrou por isso. Ele cobrou por isso a ponto de das mães e dos pais começarem a cobrar dos filhos. E por que a gente chora? A gente chora para comunicar esse estado de desolação, de dúvida, de escurecimento, né? Esse estado de digamos que desequilíbrio por imposição de querer saber além daquilo que se montou para saber. Quando ele vê que ele não consegue saber, ele lá vai procurar outra ilusão para poder subir até que possa chorar de novo. Essas são as escadas da vida, não é mesmo? E eu sei que pode parecer cruel e pode parecer que de certa forma você não queira arrecadar dessa coerência uma instrução para se pensar. Porque pensamentos assim, eles são muito danosos, dependendo do empreendimento de pensar, né? Dependendo da pessoa que se busca empreender sobre pensamentos, sobre colocações a se pensar, utilizando esse lado lógico que é um produto dessa nossa reunião de valores sobre o esporte de concentrar-se na comunicação entre as naturezas, no esporte de instalar em nosso organismo edições de concentração musculares para as frequências de variadas ondas de impulso coletivo ou indivíduo, nesse lado de sensações. E sobre determinados impulsos a gente corresponder ao nosso organismo sobre o equilíbrio desse impulso sobre o plano, né? E aí a gente consegue colecionar equilíbrios sobre desequilíbrios e ter os status de mais equilibrado do que o outro, do que o outro sobre a fonte de risco. Ok? Bom, e como que a gente faz isso? Bioquimicamente, todas as células, para nascerem, para nós, organismos complexos nascerem, desenvolveram algo que chama de núcleo. Esse núcleo, ele é um rebatedor. Entende? Sabe o que é um rebatedor? É aquele cara que é programado para ficar em posição de rebater. Só que a célula ela vai rebater o quê? Ela vai rebater pressões, imposições. Ela vai rebater mudanças de sensações no seu estado físico-químico, no seu estado biológico. E aí, esses núcleos, eles treinam constantemente essa rebatição. E aí, sobre essa rebatição e esse treinamento, e sobre
A escala de percurso de um organismo complexo, existe esse desenvolvimento sobre dores celulares que fazem com que as células consigam, em um momento de descanso, se reedificar sobre a dor, sobre o impulso que o rebatedor não conseguiu rebater, essas despontuações. Então a gente se pendura sobre essas emissões orgânicas e isso instala e edifica o organismo. Agora, nós temos vários tipos de células, pois cada célula elas crescem sobre determinados parâmetros biológicos, onde fisicoquimicamente é sobre o padrão da genética, do gene, transmite condições para que essas células, sobre as divisões celulares, consigam encontrar os seus objetivos nesse corpo, né? E aí as mudanças vão acontecendo, né? Elas nascem e de certa forma acontece esses preparos. Então a gente tem células que são preparadas para um tipo de comunicação, um tipo de mantimento. Outras são preparadas para outros. E aí, o que prepara a gente não é a dor. Tudo que vai preparar a gente é a dor. A dor é o preparo. Se você sente dor, que bom, você está sendo preparado, né? Se a galinha tivesse viva na hora de ser preparada, ela não sentiria dor? Pois é. Foi bem redutiva essa analogia, mas é basicamente isso. E a dor prepara as células também. Só que o organismo ele sente dores de vários modos. Porque desde do embrião até o organismo se formar no interior da mãe, esse embrião ele foi sofrendo. E esse sofrimento desse embrião, por mais que seja pequeno, foi exponenciando a descarga do sofrimento para tentar distrair esse sofrimento e persistir nesse processo. Tudo isso foi e é as respostas orgânicas. É aquilo que a gente chama de alongamento. É isso que a gente chama de alongamento. Então o embrião ele vai se alongando dentro da onde que ele pode se alongar. E esse alongamento, ele ao mesmo tempo faz com que o embrião se alimente a partir dos transportes passivos e ativos que ocorrem nesse embrião. E aí o que acontece? Quando o embrião ele se multiplica, ele começa a se multiplicar, ele se multiplica de tal forma que esse semelhante ele vai somar, né? Ele vai se multiplicar
tal forma que ele vai resistir. A multiplicação é uma resistência, entende? É uma inteligência de um organismo se formando sobre a dispensa que ele pode ter para eliminar a dor e se preparar para uma dor superior caso haja. Então é muito inteligente, não é mesmo? Mas para que a gente vai falar que isso é vida? Isso é natureza. A natureza é assim, entende? Não quer dizer porque o ser humano ele gosta de dividir para quê? Para se encontrar no controle ou parecer que controla ou que consegue controlar coisas, né? Porém, ele sabe que não tem controle, só que ele se engana para parecer que tem. Mais uma vez, é preciso ter coragem para afirmar: nós não controlamos a nós mesmos. Ter coragem. E ao longo da vida a gente vai procurando essa coragem, porque de certa forma nosso meio tornou difícil ser corajoso para esse sentido. A sociedade ela tornou isso muito difícil, né? É... Bom, então hoje a gente vai falar das células cujo o nome se chamam sinapses. E mais uma vez, esse nome é uma tentativa do ser humano de encontrar uma organização para que ele possa deliberadamente sobre essa organização ter o controle ou buscar cada vez mais se empreender nessa tentativa, entende? E, e a gente vai ver as sinapses que são é, que são comunicações realizadas pelos neurônios a partir dos impulsos que são levados e são encaminhados por aquilo que a gente chama de nervos. A gente tem uma estação de trem dentro de nós. A gente tem uma estação de metrô, uma malha rodoviária em nós, que se chama nervos. E os nervos, eles são incríveis, porque enganado do que um leigo possa pensar, os nervos eles são mais vivos do que parecem e mais inteligentes do que parecem. Eles eles são eles se relacionam com os músculos, com o organismo de forma muito parecida com que o comércio se relaciona com os seres. Então, o nervo ele não está preocupado se a pessoa é isso ou aquilo. O nervo ele está querendo um maior rendimento de energia sobre a demanda de distribuir essa energia. E aí, o que acontece? Ele negocia. O nervo ele negocia. E a negociação quem faz é a sinapse, né? Então, essa sinapse ela é a pura imagem e semelhança da negociação do homem. Só que quando você dirige a sinapse, aquele momento de pensar cala assim, ó. A gente pensa que o cara tá parado, né? Vou até arredar aqui, ó. Pensa que o cara tá parado, mas o cara ele tá negociando sinapticamente sobre a plasticidade neuronal
que a gente chama, que são as células responsáveis pelas sinapses, né? Então, é preciso, igual a gente vê nas ruas, os negociantes, né? Aqueles caras que negociam, é preciso ter muito jogo de cintura, porque existem vários efeitos comunicativos e várias previsões ou desprevisões que ocorrem em uma estação de negociações, né? Então existem vários tipos de negociadores, vários. Nós negociamos também com nós mesmos sobre os impulsos nervosos, e é isso que eu vou mostrar para você. Por mais que a natureza nos dirija, ela instalou sistemas de automação. E essas automações, elas funcionam. Porém, a gente vive em guerra, e sobre essa guerra que a gente vive, às vezes a nossa automação é desvirtualizada, desconectada por uma automação de um outro agente automático. Isso pode ser seu pai, isso pode ser sua mãe, isso pode ser seus irmãos, seus colegas, isso pode ser seus avós, isso pode ser seu cachorro, isso pode ser até a formiguinha que está aí andando por aí. Depende da sua estação de atenção sobre a formiga e sobre a sinalização que vai apresencionar você sobre as suas escolhas, desmudando esses trilhos, a configuração autômata desses trilhos de desimpulsionar íons, né? De desimpulsionar esses nervos. Porque os nervos, eles não são preenchidos de nada. Entende? Eles não são entupidos como muitos acreditam. Não há entupimento. Nervos, a única coisa que pode acontecer com o nervo é contorção, achatamento, corrosão, né? Agora, nervo não se entope, ok? Bom, então é muito inteligente essa negociação. Você às vezes não se dá conta de como você é inteligente, porque a sociedade tenta fazer você acreditar que você não é, sobre as competições de automação que ela impõe e dispõe sobre você nesses reinos, nessas conversões de seres humanos e responsabilidades sociais, ok? Então é preciso ficar claro para você começar a ver a perfeição e a preciosidade que você é, discutindo, negociando com essas expressões, ok? Então aí você não tem como brigar com a vida, nem com seu pai e com sua mãe, porque eles não têm culpa de nada. Culpa é da natureza. A natureza dirige todos nós, ok? E aí, né? Vamos lá, vamos entender o que são as sinapses, que é a tentativa do ser humano de encontrar resolução para esses nervos, né? A gente tem os nervos aqui, ó. E aí a gente tem esses nervos, ó, como se fossem folhas mesmo, ó. Placas nervosas, ó. Ok? E aí, quando a energia chega
nesses nervos, dependendo de onde ela chega, existe o que a gente chama de desenervação, ou seja, a gente faz dessa energia aqui, ó, a coleta que vai ser distribuída. E essa distribuição, essa coleta de distribuída, ela sempre passa por sinapses. Sinapses, então, são filtros que vão trabalhar na distribuição. Então eles vão ajudar, as sinapses elas vão ajudar a fazer esse processo de distribuição nas fibras. Elas vão filtrar o potencial de energia para fazer com que chegue a quantidade que é preciosa. Não vou falar precisa, mas que é preciosa. E essa quantidade preciosa, ela funciona simplesmente como um pedal de aceleração. Então, o carro, quando está ligado, ele já está com o motor ativo, né? Ele já está pré-acelerado. Então, vamos usar analogia. A gente tem o pré-aceleramento. E o pré-aceleramento é como se a gente já tivesse na nossa sinapse, na nossa rede neural, a gente já tivesse miras e munições. Então é como se a gente tivesse aqui na nossa cabeça, como a gente vive diariamente e registra o que vive e tem uma rotinas, digamos que a gente chama nossas rotinas de receitas de viver, a gente já acorda e já tem miras e munições. O que são munições e miras? São objetivos e focos nos objetivos. E quando a gente tem isso, a gente já acorda e a nossa plasticidade neuronal, depois que a gente acaba uma coisa, ela já pula para outra. Porque ela já sabe como que ela pode apurar e ela já tem a apuração do parâmetro dessa plasticidade neuronal, do impulso nervoso, da quantificação e da distribuição de impulso nervoso, porque ela consegue pular para outra. Ela já tem a mira e ela já tem o X. Então a negociação, ela só não vai ter se ela tiver algum problema antes ou depois nessas pré-cargas ou nessas pós-cargas. Aí ela vai ter que negociar. Porque dentro dessa relatividade de dias, dentro dessa receita diária, pode acontecer um fenômeno. E um fenômeno é, por exemplo, você dormir mais tarde. Isso pode fazer com que você acorde mais tarde, ou acorde mais cedo, ou dentro desse fenômeno que aconteceu, você pode acordar com despreenchimento da mira ou com medo de mirar. Entende? E aí você tem que se preparar. Se trocar, né? Para quê? Para pré-acelerar, para colocar a mira e as munições em dia, nas rotas dos músculos. Nas rotas dos músculos. Ok? Então, isso são sinalizações que a gente se dá conta a partir das sensações objetivas. Então, quando a gente
cria objetivos diários, a gente começa a criar sinalizações para sensações para dizer como estamos. E aí, em vez da pessoa dizer para nós mesmos sobre a automação dessa instalação, vamos conseguir dizer se estamos bem ou não sobre esse sentido, sobre esses objetivos. E aí, a gente vai conseguir as pressões que vão desenvolver a distribuição paramétrica, né, sobre essa de escala de participação nervosa, né, desse veículo que acelera a gente sobre modelação acelerada. O que é modelação acelerada? É agonista e antagonista muscular. É conseguir fazer os músculos desenvolverem movimentos precisos. Aqui, preciosos. Então vamos lá, vamos entender isso. Sinapse é a região localizada entre neurônios onde agem neurotransmissores, mediadores químicos, transmitindo o impulso nervoso de um neurônio a outro, ou de um neurônio para uma célula muscular ou glandular. Então, aqui, ó. Vamos anotar. Sinapse é a região localizada entre os neurônios. Região neurônios onde agem os neurotransmissores que são mediadores químicos, transmitindo o impulso nervoso de um neurônio a outro, ou de um neurônio para a célula muscular ou glândula. Então a gente pode ter de um neurônio para outro, ou de um neurônio para uma célula muscular ou glandular. Célula muscular ou de um neurônio para uma célula glandular. Ok? E aí os neurotransmissores, eles são compostos químicos que sobre os neurônios conseguem modular, conseguem ajudar na modulação dessa comunicação de impulsos. São íons e são receitas de íons e concentrações ou distrações sobre a aplicação de estímulos nervosos, né? A gente está falando de eletromagnetismo, de ondas mecânicas, de pressão, caloria, pesos. Quando a gente come alguma coisa, a gente excita a língua, a gente tem excitações também. É como se a gente tivesse sensibilidade, qualquer coisa que desensibilizasse essa sensibilidade fosse dígitos para essa organização converter esses estímulos de desexcitação para comunicar essa desexcitação na região que consegue reexcitar, ok? Então vamos entender isso. É como se a gente estivesse excitado, nós estivéssemos excitados. E aí, qualquer coisa que desexcita
o nosso organismo, né, precisa, né, essa ponta aqui, ó, de desexcitação precisa levar ao organismo a negociação de enviar o pulso, o impulso nervoso, o pulso nervoso para a região que pode reexcitar e nos deixar sensíveis de novo, ou seja, equilibrados. Tá vendo aqui, ó? Então a gente tem essa base aqui, ó, base sensível. Essa é a nossa base sensível. Quando vem alguma coisa e tira a gente da nossa base do lugar, ou uma base, ou coloca uma base maior, causa uma diferença aqui, ó. Tá vendo essa base aqui? Nossa, é menor do que essa. E aí a gente diz nada, ou a gente discorre, a gente pesa nesse acelerador aqui, ó, de partículas, né, de partículas, né, de partículas para sinapses, para para levar impulso nervoso para os locais que podem reexcitar. Essa diferença, né? E sobre essa reexcitação, a gente pode adaptar ou a gente pode correr para salvar a nossa integridade sinapse. Então tá vendo aqui o que é a pirâmide do Egito? Isso aqui que é pura pirâmide, rapaz, né? Isso aqui é pura pirâmide. Aqui. Ok? Bom, desse modo, então, a gente a gente passa adiante, né? Então esse aqui, ó, é a visão da sinapse, do neurônio. E aqui a gente tem o neurônio, a gente tem esse axônio que são como se fosse uma cauda do neurônio onde se conecta a outros neurônios, transmitindo impulsos. E aí a gente tem essa célula de Schwann, que é como se fosse uma localização que se instala vasos constritores para, de certa forma, fazer, sob a constrição, uma distribuição mais rápida, uma modulação na pressão. É como se a gente tivesse a mangueira de água e aí a gente liga a água e a água sai de um jeito. E aí quando a gente coloca a célula de Schwann, ela consegue sair com mais pressão, entendeu? Ou com uma expressão modulada, mirando ou distribuindo sobre a desinformação que o Schwann faz. Esse Schwann. Aqui a gente tem as terminações do axônio e, e, e a sinapse é isso aqui, ó. É quando essas vesículas elas distribuem, né, neurotransmissores que vão desencadear impulsos ou vão colecionar cargas neurotransmissores a ponto de fazer o equilíbrio daquilo que a gente chamou de excitação. Campo de excitação.
equilíbrio de placas nervosas, né? O que são sinapses? Sinapeses. As sinapeses são junções entre a terminação de um neurônio e a membrana de outro neurônio. São elas que fazem a conexão entre células vizinhas, dando continuidade à propagação do impulso nervoso para toda a rede neural. Então a gente acessa essa rede neuronal fazendo perguntas, pontuando essa pergunta sobre a energia que ela desfaz a gente e respondendo essa pergunta, afirmando essa pergunta. Então é basicamente o cajado de Moisés. Cajado de Moisés. Ou os vasos sanguíneos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem, na tensão, a gente tem as dúvidas de quanta tensão tem e se essa tensão vai provocar ou não condução. Então a dúvida, ela faz isso daqui, ó. Isso é a imagem da dúvida. Ela dobra. A dúvida, ela faz isso daqui, ó. E aí, quando a gente desdobra essa dúvida, a gente afirma equilíbrio. Só que para a gente afirmar equilíbrio, a gente tem que encontrar o equilíbrio. Para a gente encontrar o equilíbrio, a gente tem que mirar esse ponto no local certo. Para a gente arredar esse ponto para cá, a gente precisa de informar esse ponto. Ponto. Volte para o meio. Ponto. Vá ao meio. Volte para o meio. Vá ao meio. Por que a gente precisa do ponto, que o ponto vá ao meio? O meio é. Por quê? Porque é aqui que existe a segurança entre aquilo que a gente chama de circuito. É aqui que mora a segurança da tensão intermediada por um plano, né? Por uma simetria. Vamos pôr assim, ó, por uma simetria, porque fica mais equiparado aqui, ó. Simetria, sinapsia. Então, pela simetria aqui, ó, vamos pôr que a gente tem o olho, a gente tem a boca aqui, ó. A gente tem o nariz, cortando aqui, ó. A gente tem o nariz. E aqui a gente tem o ouvido. Só que o ouvido ele tá mais pra cá, né? Então, tá vendo? Isso é o conhecimento sobre o plano. Isso aqui é pura natureza. E a matemática ela tem desenvolvido isso fazendo o sobre 2. E aí, alguma semelhança nesse 2 aqui, para esse sinal aqui e para esse daqui? Qualquer semelhança é mera semelhança coincidida com a sua arte de encontrar o coincidência disso, né? E aí você consegue encontrar coincidência e passar isso aqui, ó, para a resposta diante. E aí imagina que isso daqui, ó, dentro de você, isso aqui é a imagem e semelhança daquilo que a gente chama de sinapse. Aqui, ó. Tá vendo esse neurotransmissor aqui, ó? Esse pontinho que representa a dúvida e esse pontinho aqui, ó, que representa a solução. É mais ou menos assim que o organismo funciona.
A rede, ela entra no estado de dúvida e começa a ficar nervosa, quente, quimicamente excitada pela dúvida. E aí, curiosidade, a resposta desexcita, goza, faz o que a gente chama de colenergia distribuída pela sinapse. A gente chama isso de excitação, né? A excitação colinérgica. Bom, então é basicamente isso, né? Então o que o ser humano compreendeu? Ele compreendeu que a partir da comunicação ele consegue acessar essa rede neural, essa sinapse. Ok? Só que a gente tem vários modelos. As sinapses são junções entre as terminações de um neurônio e a membrana de outro neurônio. Então a gente viu lá, né? Junções de um neurônios com a terminação de outros neurônios. Então vamos supor que isso aqui é um neurônio, 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 isso aqui é um neurônio. Não, isso aqui é uma junção. Entende? Isso aqui é um neurônio, isso aqui é um neurônio. Dentro da. Isso aqui é um neurônio. Isso funciona como um neurônio dentro de você. Sabe por quê? Porque a gente tem o que a gente chama de transcrição. A gente converte sinais elétricos e mecânicos e pressões e químicos. E quem faz isso são os receptores celulares. E aí os receptores celulares, eles convertem esses sinais e transcrevem esses sinais para aquilo que a gente chama de impulso. Então o que é o impulso? O impulso, né, ele é a transcrição desses sinais a partir disso daqui, ó. Mais ou menos. Isso aqui é uma linha de impulso. Ou a gente pode anotar assim também, ó. Quando a gente tem um impulso constante, a gente tem uma coisa assim, ó. Mais ou menos, né? Só que segue como normal. Mas é muito difícil ter algo constante. Apenas fontes artificiais. São elas que fazem a conexão entre células vizinhas, dando continuidade à propagação do impulso nervoso por toda a rede neuronal. Então são elas que fazem esses trilhos, esse impulso passar pelos trilhos. A mensagem, né? Os neurônios fazem a comunicação entre os órgãos do corpo e o meio externo. Isso acontece através de sinais elétricos. Os impulsos elétricos percorrem toda a extensão do neurônio, indo do corpo celular aos axônios, mas não podem passar de um neurônio a outro. Os neurônios fazem a comunicação entre os órgãos do corpo e o meio externo. Isso acontece através de sinais elétricos. Os impulsos elétricos percorrem toda a extensão do neurônio, indo do corpo celular aos axônios, mas não podem passar de um neurônio a outro. Então eles passam de neurônios a axônios para neurônios, né? E não de neurônio para neurônio. Você não tem neurônio com neurônio assim, ó. Você sempre tem um neurônio e axônios, ok? E aqui você consegue colocar um neurônio. O axônio, ele é mais ou menos o space
que você precisa para desatrair ou desrepelir o sinal, né? Então, o neurônio, ele representa um sinal matemático para nós, um sinal positivo, uma carga. Então, um neurônio ele pode ter várias cargas, só que o neurônio ele é limitado, né? A não ser que você desenvolva o deslimitar de um neurônio a partir de muita treino. E aí a gente consegue ter vários tipos de neurônios. Entende? Por que que esse é melhor do que esse? Na verdade, ele não é melhor do que esse. Ele tem treinos diferentes. Enquanto esse aqui treina estímulos olfatórios, esse aqui treina estímulos musculares. Ok? Então, essa é o universo, é a desvirtualidade da matéria que trabalha com essas cargas. E aí, o que é o space? O space é mais ou menos aquilo que vem ligado, é um cabo de liga para, não para que ninguém mexa com esse neurônio. Então, além de fazer o neurônio, a gente precisa de um conector para ele que desconecta com outros, ok? Então esse conector ele precisa de ter as dimensões que esse neurônio tem sobre o treino. Então um neurônio ele nasce assim, ó. E aí ele vai treinando, ele vai treinando, vai treinando, vai treinando, vai treinando, vai treinando, treinando, treinando. E daqui a vários anos ele treinou e aqui, ó, ele fez o space dele. Esse aqui, ó, é o space. Esse aqui é o neurônio. E esse space aqui a gente chama de axiônio. Ok? Só que aqui, ó, ele pode ser ligado por outros axônios. Ok? Então eu tenho um axiônio desse daqui para ligar aqui. Eu tenho um axiônio desse aqui para ligar aqui. E eu tenho um axiônio aqui desse neurônio para ligar ali. Tá vendo? Então a gente tem as individualidades neuronais trabalhando. Esse tem o seu axiônio, mas esse daqui tem o seu axiônio que liga nele. E aí a gente tem essas redes neuronais. É isso que o parágrafo ali diz. Vamos pegar aqui uma rede neuronal para vocês entenderem. Então, um modelo de rede neuronal para computadores funciona basicamente assim. Tá vendo que, olha só, cada vetor desse precisa de ter a sua individualidade, né? Você não tem um vetor ligando com ele mesmo. Existe essa individualidade. É o que acontece na plasticidade, no neurônio. Para ele ter a garantia de ser plástico, plasticidade neuronal, de ter essa inteligência, esse artifício, essa arquitetura, ele precisa disso. Ó. Vamos pegar um modelo agora da sinapse. Vê? Olha só. É basicamente isso daqui, ó. Ok? Ele tem os axônios ligados nele e ele tem o axônio dele levando a soma de impulsos para outro. O que que acontece então? Acontece que é o seguinte, esse é o corpo do neurônio. Nesse corpo do neurônio, ele
soma todos os axônios ligados a esse corpo vão emitir carga e descarga, vão fazer operações com as cargas. Chegando a carga aqui, essa carga vai ser transmitida pelo axiônio. Entende? Você tem aqui, ó, o neurônio e o axiônio. E aqui, ó, nesse neurônio aqui, ó, você tem um axiônio ligado de um outro neurônio. E aqui você tem um axiônio ligado de outro neurônio. E aqui você tem um ligado de outro neurônio. Neurônio, neurônio, neurônio e o neurônio. Ok? Aqui a gente vai ter a soma de cargas de impulso, né? Desses três aqui, ó. Então esses três, eles vão mandar para cá sinais, ó. E aqui, ó, pode ser, vai chegar uma carga, né? Vai ficar carregado, carga. E essa carga, ela vai despolarizar e vai emitir por a seu axônio. E assim a comunicação faz, né? A gente tem esse arco e essa flecha aqui, ó. Ok? Mais ou menos assim. Célula pré-sináptica. Fenda sináptica. A pré-sináptica é como se fosse um carro ligado. Ele está pré-apto para funcionar. Ele já está com o motor funcionando, excitado. Entendeu? Célula pré-sináptica. A gente tem o impulso nervoso, o canal fechado. Quando a gente abre o canal, a fenda sináptica, ela transmite neurotransmissores, por exemplo, acetilcolina, e esses neurotransmissores vão fazer os movimentos orgânicos, vão levar os impulsos para que os órgãos, por exemplo, consigam fazer as contrações sobre suas receitas de contração ou sobre algum determinado estímulo. A gente tem essa representação aqui. Cálcio. O cálcio ele é envelopado em vesículas. E aí essas vesículas elas conseguem ser liberadas sem nenhum problema a partir da fenda sináptica. Né? As vesículas elas colam na fenda, elas colam na parede celular aqui, ó, dessa célula, desse axiônio, e sobre essa ligação elas conseguem liberar nessa fenda sináptica, fazendo com que os receptores consigam fazer essas trocas, essas negociações sinápticas, né? Que a gente também chama de pensamento, processamento de dados. O espaço entre as membranas das células é chamado de fenda sináptica. A membrana do axiônio que gera o sinal e libera as vesículas na fenda é chamada pré-sináptica, enquanto que a membrana que recebe o estímulo através dos neurônios é chamada de pós-sináptica. Então a gente tem essa aqui é a pré e essa aqui é a pós. Pré, pós. E a gente tem as liberações aqui, ó, das vesículas com cálcio, né, por exemplo, neurotransmissores, e aqui a gente tem as fendas que recebem esses cálcios a partir da quantidade de fendas. Existe essa modulação, na verdade, modulação. E o próprio impulso ele tem as modulações a partir das resistências celulares, ou seja, existem células que despolarizam sobre determinado impulso e células que despolarizam sobre determinado outro impulso, né? Não existe um impulso
certo para todas as células. Existem médias, ok? Você pode encontrar na internet médias de eletricidades, né? Média de impulsos, que fazem com que a célula despolarize. Mas elas não são para todas as células. Acho que é milivolts. Acho que são milivolts. Não sei se é isso. 0, alguma coisa. Como ocorre a sinapses? Como ocorre? Geralmente a sinapse ocorre entre o axônio e o neurônio e o dendrito do neurônio seguinte. Mas também pode ocorrer do axônio diretamente para o corpo celular, ou entre o axônio do neurônio para uma célula muscular. A gente tem aqui, ó. Pode ocorrer assim, né? A gente tem o neurônio, o axônio, e aqui a gente tem o dendrito. Aqui, o axônio, e aqui a gente tem a célula, e a gente tem o do neurônio seguinte, dendrito do neurônio seguinte. O que é o dendrito do neurônio seguinte? É basicamente um negócio assim, ó. Conecta o. O cabinho que conecta o neurônio seguinte. Mais ou menos isso aqui. Há uma célula. E corpo celular ocorre o axônio diretamente para. E entre o axônio e o neurônio para uma célula muscular. Para uma célula muscular. Corpo celular. O dendrito do neurônio seguinte. Para o corpo celular. Então pode ir diretamente para o corpo celular também. Por exemplo, do neurônio. Esse corpo aqui pode ir diretamente para uma célula muscular. Corpo celular, dendrito. Vamos lá ver aqui, ó. Dendritos são essas ramificações. Corpo celular é basicamente aqui, né? Isso aqui é o corpo celular. Então, ele pode a sinapse pode ocorrer através do dendrito, diretamente para o corpo celular ou diretamente para as células musculares. E pode ocorrer assim. Os impulsos nervosos são sinais elétricos que afetam os íons na membrana do neurônio. Então tem aqueles íons que, por exemplo, o neurônio está excitado. Só que vem algum estímulo que tenta excitar ele mais ainda ou desexcitar. Então a gente tem o estímulo positivo e o estímulo negativo, mexendo com esse lado excitatório. E gera por isso que existe o impulso. Quando uma célula, um neurônio, ele é excitado ou desexcitado, ele faz esse impulso, entende? Quando ele chega em determinado estímulo, ele impulsa. Ele faz o impulso para voltar para regular o que ele é, né? Para não fazer com que ele cause problema. Isso dentro da plasticidade e da capacidade neuronal, que é adquirida ao longo do tempo. E utilização desses impulsos nessas determinadas regiões. O estímulo ocorrido em algum ponto do neurônio é transmitido através de mudanças bruscas de carga elétrica, fenômeno chamado de potencial de ação, que percorre todo o neurônio. Ao chegar na terminação do axônio,
O sinal elétrico é transmitido por meio de vesículas contendo neurotransmissores, substâncias químicas encarregadas de levar esse estímulo à célula vizinha. Neurotransmissores são complexos de sais minerais, de metabolismos celulares que sofreram reduções ao possível de uma célula absorver e se hidratar. Porque a gente não alimenta células, só que as células elas se alimentam de várias camadas de decomposição de alimentos. A gente trabalha o alimento e decompõe ele, e existem vários tipos de decomposições, principalmente o sangue, ele trabalha decompondo sobre pulsos, né? Existem açúcares no sangue que não são absorvidos e que voltam a ser filtrados pelos rins, são filtrados pelos pulsos até eles conseguirem serem quebrados, acidificados, de forma que as células vão acetivar-se sobre essa estrutura. Então, é essa decomposição que ocorre. Então, às vezes você está com fome, mas você tem energia. Por quê? Porque você está lá trabalhando para decompor açúcares, fazer com que os açúcares se tornem extrativos para as células, né? Então, transformando as macromoléculas em micromoléculas. Isso excita a célula, isso muda o estado ativo da célula e transporta impulso. Isso também são neurotransmissores, né? Os neurotransmissores fazem com que íons, partículas com carga elétrica, sejam levados a uma célula de uma célula a outra, alterando o potencial elétrico e gerando potencial de ação. Bom, e no próximo vídeo a gente continua então a ver a trabalhar o entendimento sobre sinapses, né? Terminando esse exercício aqui, esse artigo, falando sobre tipos de sinapses e o que são sinapses químicas, sinapses excitatórias ou inibitórias e sinapses elétricas, né? Bom, então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço para vocês e fui!